Nutricionista, estou aqui com vocês já há um tempinho, um cadinho nas redes sociais, ajudando estudantes de nutrição. E por que nós estamos fazendo, toda essa nossa jornada Nutrição Nível Hard? Para anunciar para vocês o curso Nutrição Nível Hard, que vocês estão aguardando há bastante tempo, É um curso aí de extensão que nós havíamos programado, eu vim conversando com vocês individualmente, anunciando, e esse é o nosso curso, então, finalmente ficou pronto. Mas, Tainá do céu, por que esse curso demorou tanto para sair?
né? O pessoal já estava perguntando, estava agoniado, estava ansioso junto comigo e perguntando e animado. Falei, gente, calma, porque o curso era para ele ter 5, 6 módulos que eu tinha pensado. Eu falei, não, vamos colocar um pouco mais para deixar um pouco mais completo. E aí eu fui e adicionei 10 módulos no curso, com várias temáticas. Só que eu me empolguei, eu falei, não, eu acho que dá para melhorar ainda mais e colocar tudo que eles teriam na graduação voltado, né, para a área clínica, bem aprofundado. Então, vocês só não terão nesse curso a parte de marketing, vamos dizer assim, e de produção industrial. De resto, gente, desde a formação do nutricionista até nutrição esportiva, vocês terão dentro desse curso. Eu divulguei para vocês já lá nas redes sociais, né, no meu Instagram, @tainatavolaro, todos os módulos que vocês terão. Então, desde a introdução à nutrição na nossa profissão, composição de alimentos, nutrição e dietética, antropometria, exames bioquímicos e físico, nutrição hospitalar, bioquímica, fisiologia, dietoterapia 1 e 2. Por que 1 e 2, Tainá? Porque é tão grande, gente, dietoterapia, porque eu desmembrei nas diferentes patologias, as principais que vão aparecer para vocês aí na prática. Então, são 2 módulos inteiros só de dietoterapia. Nutrição materno-infantil, planejamento de cardápio, avaliação do estado nutricional, que mais, gente? Saúde pública e muitas aulas bônus, né? Contando aí, então, com 4 professores convidados, além dos 13 módulos com a Tainá, certo? Então, nós teremos aí professora Luana com bioquímica, professor Tauer com nutrição esportiva, professora Tatiane com saúde pública e materno-infantil e professora Caterine com nutrição hospitalar. Então, eu peguei profissionais que já têm uma vasta experiência nessas áreas bem específicas e trouxe eles aqui para vocês, para que a gente, né, tivesse um curso mais completo ainda, certo? Com profissionais capacitados em cada área. Então, o nosso curso, gente, ele é um combusão de tudo que a gente tinha que ter, vamos dizer assim, na faculdade, só que bem mais aprofundado do que, né, superficialmente. Mas, Tainá, por que é superficialmente na faculdade? Vamos entender. A profissão nutricionista ela é uma profissão que vai nos formar generalista, certo? O que é isso? É como se eu soubesse um pouquinho de tudo. Sabe que nem o médico, quando ele se forma, que ele atende clínico geral, ele ainda não tem uma especialização de fato, né? Ele atende vários públicos, ambulatório, plantão hospitalar. Quando ele faz uma residência ao médico, em ginecologia, endocrinologia, nutrologia, ele tem uma especialidade. Então, agora ele é um médico nutrólogo, ele é um médico endócrino, ele é um médico oftalmo, e assim por diante. É igual a gente. Eu posso, Tainá, só depois de formado, já ir atender a área clínica? Posso. Eu posso ir para a área de saúde pública? Posso, eu não preciso de pós. É uma vantagem da nutrição. Porém, contudo, entretanto, todavia, mas não obstante, é ideal que nós, né, cada vez mais, vamos nos especializando e aprofundando naquela área a qual nós desejamos atuar, certo? Isso vai funcionar, gente, para qualquer profissão. Na nutrição não é diferente. Então, é por isso que na faculdade, às vezes, nós vemos alguns conceitos muito rápido, muito raso, porque a função da faculdade é te habilitar no básico de várias áreas da nutrição, que pode ser marketing, pode ser merenda, pode ser hospital, pode ser clínica, pode ser em ambulatório, consultório, pode ser em academia, pode ser em spa. É muita área que a nutrição pode atender, certo? E esse nosso curso, então, a partir de amanhã, prestem bem atenção e anotem aí, dia 7 de maio, 7/5, amanhã, às 7 horas da manhã, bem cedinho, todo mundo botando despertador aí para quem acorda mais tarde, o curso ele estará liberado para as inscrições. E de amanhã até domingo, todos os alunos na lista de espera e no Telegram, porque eu vou replicar só para os alunos do Telegram, vão receber os 10% de desconto, certo, gente? Então, pertinho ali das 7, faltando 1 minuto ali para 7, eu vou disparar o e-mail para vocês, quem cadastrou, e no Telegram. Se for mais rápido para você, já corre no Telegram. Fica ao seu critério, certo? Então, esse link vai ser liberado 1 para 7 da manhã, 6h59. Qual que é o valor do curso, Tainá? R$ 297. Com os 10% de desconto, fica R$ 267,30, ok? Só que esse cupom de desconto ele vai ficar disponível até domingo. Até domingo, 23h59 do horário de Brasília. As inscrições do curso continuam até o dia 14 de maio ou até as vagas esgotarem, porque são vagas limitadas. Se não se esgotarem,
Eu abro segunda-feira para todos do Instagram, como eu prometi para vocês, porque aí eu já dei prioridade para quem já tinha interesse, já estava na lista de espera e aguardando esse curso. Então, surgiu vagas remanescentes, eu libero para vocês, de segunda até o dia 14, sexta-feira, 14 de maio. Gente, chegou dia 14, ou se as vagas esgotarem, fechamos a nossa turma 1. Em outubro, nós nos vemos na turma 2. E aí eu vou liberar depois uma nova lista de espera. Ai, Tainá, mas e aí se subir o preço, eu vou ficar nervosa porque eu quero agora, eu não me programei, caí aqui de paraquedas. Não importa. Prometi para vocês que na turma 2, ainda esse ano, não vai ter aumento de valor de curso, os bônus vão continuar da mesma forma, as aulas, os 50 primeiros terão a mentoria de 6 meses. Esse ano, as 2 primeiras turmas mantém tudo igual, só teremos ajuste anual do curso e será um reajuste simbólico para o ano que vem. Fiquem tranquilos que não vai ser desses cursos que dobra o valor, tá? Então dá para ir se programando tranquilamente, Tainá. Então, cheguei aqui agora, não sabia, não me programei, se programa para outubro, turma 2 estará aí em outubro, certo? Outro aviso muito importante, gente. Nós deixamos os boletos, eles estavam com vencimento para 2 dias. Nós liberamos para 3 dias para facilitar para vocês, tá? Então, para quem vai pagar à vista, né, lá no boleto, ele está liberado, então, para 3 dias. Prestem atenção, porque se você comprar amanhã ou sábado ou domingo, né, fiz lá a inscrição, peguei o desconto, peguei o boleto e esqueci de pagar o boleto, se ainda tiver vaga, você até consegue se inscrever. Mas se passou de domingo, você já não tem mais como garantir aquele desconto de 10%. Vai pagar, então, os R$ 297, certo? Então, só para deixar bem aqui avisado para vocês. Pode parcelar em até 12 vezes, aí ele tem uns juros de 2,49% ao mês, é bem pequenininho, porque o valor do curso é baixo, tá? Então, ele soma, se eu não me engano, quem parcela em 12 vezes, a parcela fica R$ 28,00 e alguma coisa. Depois vocês conseguem conferir na hora da compra, aparece exatamente o valor da parcela, para vocês olharem. Pode ser parcelado em até 2 cartões, certo? O que mais? Pode ser pagamento em débito, à vista ali mesmo, e por Pix. Pronto, essas são as opções de pagamento. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Não, acho que era... Ah, gente, as premiações, que eu não tinha avisado vocês. Para quem participou ontem da live de plantão de dúvidas, está sabendo. Dentro do curso, já temos 3 prêmios que são certeza que nós teremos aí de sorteio. Tratado de Dietoterapia, da professora Luciana Poltronieri e da Luciana Rossi. Galera, esse livro custa só R$ 400, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mais caro do que o curso. O livro de biodisponibilidade de nutrientes, tá? Que custa R$ 200, é a média dele. E o sorteio de adipômetro, de um kit de adipômetro da Sani, que também tem o valor de quase R$ 400. Tainá, mas por que você vai fazer isso? Para premiá-los e agradecer por confiarem, principalmente nessa turma 1, pelo meu trabalho, certo? A maioria de vocês está aqui, ó, gente, desde o comecinho. Então, foi a forma que eu encontrei de incentivar o estudo de vocês ainda mais e oferecer um presente que vocês vão levar aí, ó, para o resto da vida, tá bom? Bora lá, então, agora, falar de síndrome metabólica. Chega de aviso, chega de recado. Só antes, pessoal, o vídeo está pronto aí? Só quero colocar para vocês aqui no nosso último dia o recadinho dos alunos queridos que mandaram a mensagem aqui para que vocês, né, possam saber um pouquinho do que acontece nos nossos cursos e o feedback dos alunos que já fazem parte desse nosso time aí de nutrição nível hard. Pode soltar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou aluna da Tainá, eu participo dos cursos da Tainá desde o início e só tenho uma palavra para descrever de como a Tainá é como professora. Ela é apaixonada pelo que ela faz. A didática com que ela ensina os cursos dela fica muito mais fácil de aprender. Só tenho a agradecer. Obrigada, Tainá. Oi, eu sou a Fernanda, estou cursando o 7º semestre do curso de nutrição e vim aqui falar um pouquinho para vocês dos cursos da professora Tainá. Gente, são cursos que eu recomendo, são cursos maravilhosos, ela tem uma ótima didática, uma linguagem super tranquila e fácil para a gente que está na graduação, está estudando ainda. Ela disponibiliza todo o material para a gente depois e esses cursos têm me ajudado muito na graduação, porque ela vem com vivências e exemplos que a gente consegue entender melhor a matéria. Maravilhoso, eu indico para quem não fez ainda fazer, que vocês não vão se arrepender. Olá, alunos do curso extensivo da professora Tainá. Eu sou o Edinaldo, sou aluno da professora Tainá e o meu primeiro contato com ela foi na faculdade.
onde ela é minha professora, tutora, e desde que eu comecei a seguir ela e a conversar com ela, ela tem me dado todas as respostas que eu preciso, tem me ajudado na caminhada, e eu quero deixar já de antemão a minha gratidão, porque ela está transformando eu para ser um profissional muito além do padrão que existe hoje no mercado. Então eu quero desejar boas-vindas a vocês e bons estudos. Olá, hoje eu vim falar um pouquinho aí sobre os cursos da professora Tainá. Eu acompanho ela desde outubro, mas ela já era minha tutora, né, da universidade, e eu venho aí agregando com esses cursos extras para agregar mais na minha formação. E a Tainá, ela é uma ótima professora, tem uma didática super legal, ela nos ajuda, está sempre à disposição da gente para tirar as nossas dúvidas, responde sempre prontamente e disponibiliza vários materiais. E eu tô super ansiosa aí para esse curso de extensão, para ajudar a gente aí na formação, e agradeço aí a Tainá por ser essa ótima profissional, essa ótima professora que ajuda a formar novos profissionais aí para nossa área da nutrição. Olá, eu sou Fernanda Moreno, sou estudante de nutrição e faço curso com a Tainá. Eu faço curso com a Tainá desde o ano passado, desde o início da pandemia. O que eu posso falar sobre os cursos é o seguinte: tem bastante conteúdo, é um curso bem completo, e no começo eu senti assim, como se eu estivesse num processo de emburrecer. Nem sei se a palavra existe, mas era isso. Na aula eu tava ali e ficava, meu Deus, quanto termo, quanta coisa, e eu sentia que eu não tava aprendendo. Mas eu fui fazendo os cursos, porque é um ambiente acolhedor, ela não ensina somente sobre vitaminas, vitamina é isso, cálcio é isso. Não, ela te ensina sobre o paciente, como tratar, como agir em tal situação, coisas que a faculdade não vai te ensinar. E isso me motivava a continuar indo. Por quê? Porque é uma vivência que a faculdade não vai te dar, que a pós-graduação não vai te dar, que é o dia a dia, né? E aí foi indo. No último curso de estudos de casos de doenças renais, foi um dia assim muito perturbador para mim. Tinha estágio, tava trabalhando, olha, um caos. Aí eu falei, eu não vou fazer esse curso. Mas sabe quando uma coisa fica, não, vai fazer, porque eu não deixei de fazer nenhum dela. Se eu deixei dois cursos que eu não paguei pra fazer, foi muito. Então assim, que eu paguei, nunca deixei de fazer. Aí eu falei, não, vou fazer, vai. Era um curso gratuito, vou fazer. Entrei, mesmo com cansaço, sabe, com aquela coisa toda, parecia que eu já sabia o que ela ia falar. E ela foi dando cálculo e eu fui fazendo antes dela começar a explicar. E aí eu me dei conta. O estudo, ele é um processo. Não adianta eu sentar lá, assistir um curso de 3 horas e achar que pronto, eu virei nutricionista da noite pro dia. Mesmo porque a área da saúde você tem que estudar sempre. E como eu disse pra ela, mandei um áudio pra ela. Eu tô esperando o curso completo dela porque eu quero fazer parte desse processo. Eu quero estar um passo à frente a quem só vai para a faculdade. Porque quem acha que ser nutricionista é só ir para a faculdade, está redondamente enganado. Tem que buscar, tem que ler, tem que fazer curso, um atrás do outro. E é isso. Eu acho que além de você fazer um curso bom, com material bom, é mais. Ela te ensina como respeitar o paciente, como respeitar a história do paciente, como analisar o paciente como um todo. Então, se você tem dúvida de que esse curso é o curso que você deveria estar, eu posso te dizer, amigo, fiz vários cursos, vários. Esse é o curso que você não vai se arrepender. Bora lá! Viram aí, né, gente? Vocês imaginam eu assistindo esse vídeo de vários de vocês. É muito emocionante. Depois vocês vão ficar sabendo das mensagens, tá? Que eu compilei as mensagenzinhas. Depois eu vou postar lá no Instagram para vocês verem. Né, os mais envergonhados mandaram mensagem, né? Super aí desejando sucesso e elogiando os cursos. E eu sempre falo para vocês,
tem algum problema com a Tainá, está com dificuldade, não está gostando de alguma coisa, já fala com a Tainá. Porque a única pessoa que pode melhorar e ajudar, né, e tentar solucionar aquilo que não ficou tão bom é a Tainá, né? Não vai ser o outro reclamando para, né, terceiros e etc. Então, se você tem interesse em que eu possa te ajudar e você pode me ajudar, não gostou? Fala comigo, né? As críticas construtivas, gente, sempre serão muito bem-vindas. Eu sou uma pessoa que sempre recebo tranquilamente esse tipo de crítica. Agora, se for só para reclamar, pode sair, não precisa ficar aqui, se eu não puder te ajudar de alguma forma, tá bom? Não precisa estar aqui conosco. Vamos ficar aqui nesse time somente os alunos que estão interessados mesmos em aprender e evoluir aí na nutrição, beleza? Bora lá então falar de síndrome metabólica. Tá pegado, hein? Eu só escolhi temas que vocês vão passar assim, ó. Vai passar um atrás do outro, né? Em consultório, em ambulatório, em hospital. São os clássicos, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. Como que eu vou chegar no paciente em síndrome metabólica e caracterizar esse meu paciente com síndrome metabólica? Primeiro a gente precisa entender as etapas dessa fisiopatologia, certo? Então vamos lá. Como que começa? Primeiro patamar, gente, para desencadear uma série de ocorrências metabólicas naquele organismo. Obesidade. Como que um indivíduo ganha peso e se torna obeso? Ah, Tainá, essa é fácil, é só comer feito um doido, né? Mas não é. Por trás, nós vamos entender esse conceito. A obesidade é assim, como que eu ganho peso? Uma regrinha básica. Meu indivíduo precisa de 2.000 calorias. Ele consome 2.500, ele está numa coisa chamada superávit calórico, tá? Ou seja, ele consome mais do que aquilo que ele gasta. Como que emagrece? Uma continha básica também. Ele precisa de 2.500 calorias e ele consome 1.500, 1.600, 1.800 calorias. Ou seja, ele está numa coisa chamada déficit calórico. Ele está gastando mais e comendo menos. Aí é o processo de emagrecimento. Vamos dizer assim, bem simplificado, é isso. Só que nós temos o quê? Todo o contexto por trás de toda essa história, ok? Então, a obesidade vai ser esse gasto menor do que aquilo que está consumindo. E o que vai contribuir muito fácil para adquirir essa obesidade? Parte genética contribui? Contribui. É o fator preditivo de fato? Só? Não. Mas é o meu fator ambiental, porque a obesidade ela é de causa que nós chamamos multifatorial. Então, eu preciso de uma série de fatores ocorrendo naquele indivíduo para que ele tenha esse aumento de peso. Então, geralmente pode ser um excesso na alimentação de carboidratos, de gordura, de proteínas, uma alimentação inadequada. Tem indivíduos que não se alimentam em grande quantidade, mas são coisas extremamente calóricas. Porque, por exemplo, se eu for lá naquele fast food famoso que começa com M, sabe? Ou naquele que começa com B, e eu pedir o combo, gente, batata, refrigerante e hambúrguer do topzão, dá mais de 1.000 calorias. Se o indivíduo precisa de 2.000 em uma refeição, porque a galera faz isso em uma refeição só, quando não pede outras coisas junto, um nuggets, um milkshake, né? Quando não pede outra coisa junto, ele está consumindo ali 50% do que precisa em uma refeição. Então, é claro que com o passar do tempo, aquela pessoa vai começar a ganhar peso. Outra coisa que o pessoal fica, né, colocando aí como vilão, o tal do carboidrato. Ai, meu Deus, eu preciso então da low carb para não engordar. Vamos fazer aqui uma continha básica? A cada 1 grama de carboidrato, eu tenho 4 quilocalorias. A cada 1 grama de proteína, eu tenho 4 quilocalorias. A cada 1 grama de lipídio, de gordura, eu tenho 9 quilocalorias. E uma coisa que o pessoal se esquece, a cada 1 grama de álcool, eu tenho 7 quilocalorias. E a galera aí, né, do álcool, como que fica? Com excesso calórico. Ai, mas é diurético. Desculpa, não é. Não é que é diurético, é que seu organismo, a bexiga não tem, vamos dizer assim, né? Ah, eu tomo ali cerveja doidado. A bexiga não tem aquele suporte, gente, para armazenar. 500 ml é o máximo. Então, você vai ao banheiro, certo? O que acontece com o álcool? É um xenobiótico, lembra? Gera inflamação. Se gera inflamação no meu organismo, eu preciso eliminar. Se eu preciso eliminar, meu rim vai trabalhar para eliminar aquilo. Então, eu vou sequestrar nutrientes, sequestrar sódio, vou reter líquido e vou sacrificar meu rim. Consequentemente, o fígado, porque é uma inflamação. Então, você vai urinar. Ok? Aí, para o pessoal que, né, gosta de usar a bebida alcoólica como
diurético, ok? Já quebramos esse conceito. Ela é mais calórica do que o carboidrato. Eu brinco, pessoal, quando tem paciente que toma cerveja, por exemplo, que ele fala assim, não como pão. Mas toma cerveja? Toma. Eu falo, você está bebendo pão líquido. Né? É mais ou menos isso. Devido aí a essa alta densidade calórica, tá? Que tem do álcool e do carboidrato contido naquele líquido. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Às vezes, não é a quantidade na alimentação. Às vezes, é a qualidade. Ou às vezes é o oposto, a qualidade é boa. Ele come fruta todo dia. 3 maçãs, 3 bananas, 3 pedaços de melancia, meio abacaxi e mais uma salada de fruta depois do jantar. Opa, acho que é muita fruta. Vamos analisar o contexto desse paciente. Então, eu não posso avaliar meu paciente por um único item e falar o carboidrato é o vilão que está causando todo o problema de obesidade no nosso paciente. Ou falar que é o álcool, ou falar que é a proteína. Certo? Então, eu tenho que olhar o contexto todo. O que eu tenho que pesar na balança? Quantidade adequada com qualidade. Eu não posso ter só uma coisa ou outra. Eu preciso ter o equilíbrio entre as duas. Certo? Então, eu preciso, né, desse fator de, por exemplo, sedentarismo. Nós tínhamos antigamente crianças muito ativas, crianças que brincavam na rua, crianças que, né, iam andar de bicicleta, de patins, de patinete, etc. Hoje as crianças estão assim, o tempo todo no celular, no tablet, seja lá onde for, no videogame, nas séries. Você não vê uma criança tão ativa. Quando você vê, parece até estranho, né? E aí a gente vai fazendo com quê? Com que essas crianças vão evoluindo para uma obesidade logo cedo. Se tornem adolescentes obesos, se tornem adultos obesos. E lá para os 20 e poucos anos, 30 anos, está infartando. Talvez até antes, na adolescência, já tenha aí um diabetes do tipo 2, com uma resistência à insulina pesada. Isso está ocorrendo cada vez mais. Lembra que a gente falou de diabetes. Para quem não assistiu, está aqui gravado, depois volta na aula 2, que foi sobre diabetes. Diabetes tipo 2, né, que é um dos fatores que entra aqui na síndrome metabólica, por exemplo, essa resistência à insulina, ela começa silenciosamente. E antigamente, galera, era acusada, vamos dizer assim, como uma doença de idosos. Lá, né? Da fase depois dos 60, depois dos 70, era comum em idosos. Hoje a gente tem crianças com diabetes tipo 2, adolescentes com diabetes tipo 2. É muito sério. Porque se elas estão desde agora já com uma doença crônica, como que elas vão chegar com 70 anos? Será que vão chegar aos 70 anos? Será que aos 50 já vai ter tido 3 infartos? Já vai estar fazendo uma ponte de safena? Como que vai ser a evolução, né? Dessa população aí futura. Então, a gente tem que avaliar desde cedo. Não é só o adulto que é obeso, é desde bebezinho. Então, quando a gente olha um nenenzinho que, né? Tem ali 8 meses. Nossa, tá todo gordinho, rechuchundinho, não sei o quê, tá fofinho, que saudável, que saúde, aquelas bochechas desse tamanho. Se não for só de leite materno e uma alimentação equilibrada e ele tá, de fato, acima do peso, não é fofinho. Os pais ou cuidadores estão matando aquela criança. É sério, né? É forte isso. Então, eu tenho que entender que essa alteração metabólica, muitas vezes, ela já começa lá cedo, naquele biscoitinho de maisena inofensivo que eu dou para o bebê, que não se deve dar, aos 6 meses, ou até antes, tá? Então, eu preciso entender. Com esse aumento de calorias, eu vou gerar acúmulo de energia, que vai fazer o quê? Aumentar as minhas células adipócitas, as minhas células que servem de proteção. Nós temos que ter gordura no corpo para metabolizar vários processos. Por exemplo, hormônios são, né, feitos ali, sintetizados a partir de gordura, então eu preciso. Vitaminas lipossolúveis, solúveis em gordura, eu preciso de gordura para aquele meio se desenvolver. Já ouviram quando a gente fala assim, vamos suplementar vitamina K, vamos suplementar vitamina D, vamos suplementar B12. Com o quê? Com um meio mais de lipídio. Então, numa refeição que tenha um abacate, numa refeição que tenha um azeite. Esse é o ideal, geralmente. Ou a gente já manda manipular em uma cápsula lipídica. Uma cápsula que tenha ali, por exemplo, um ômega 3. Então, eu vou fazendo ajustes para que aquilo seja bem empregado. Então, eu preciso de gordura, assim como eu preciso de carboidrato e assim como eu preciso de proteína, em quantidades adequadas, individualizadas para cada pessoa. O que funciona para a Tainá, não funciona aí para a Denise, não funciona aí para a Regina, não funciona aí para a Rose. É diferente para cada pessoa, certo? Então, esse aumento das minhas células adipócitas vai fazer o quê? Um aumento principalmente de gordura visceral na minha circunferência da cintura.
Logo, também na minha circunferência abdominal, porque são duas medidas bem próximas, né? Bem parecidas, só que diferentes, que te dão dados diferentes que nós vamos avaliar de jeitos diferentes. E para a síndrome metabólica, a gente vai considerar a circunferência da cintura. A circunferência da cintura que a gente vai fazer lá pela fita, na antropometria do nosso paciente, que, por exemplo, é um ótimo parâmetro para a gente analisar fator de risco cardiovascular, tanto ela isolada, quanto quando nós fizermos a relação cintura e quadril, que vocês terão lá no curso na parte de antropometria. Então, eu tenho um cálculo que eu divido e faço essa relação, circunferência da cintura com relação cintura-quadril. E aí me dá um valor que aí eu tenho lá minha tabela de referência, mostrando se aquele indivíduo está em risco cardiovascular ou não. Gente, geralmente, se você já mediu circunferência da cintura e já está elevada, quando vocês fizerem a razão, já vai dar que ele está em risco cardiovascular. Isso é clássico. Como que a gente mede a obesidade também? Através de uma coisa muito famosa chamada IMC, Índice de Massa Corporal, ou Índice de Massa Corpórea, certo? O IMC que nós chamamos de eutrofia, ou seja, da normalidade que as pessoas deveriam estar, adultos, falando aí de 19 anos, né, geralmente, porque a Sociedade de Pediatria e a parte de dietética considera até 18,11 meses como ainda adolescente. A partir dos 19 anos até os 59, nós consideramos, então, como adultos. A partir disso, a gente usa outra referência. Mas, por exemplo, a gente tem, tanto da FAO-OMS, a gente tem a recomendação, então, de 18,5 miligramas quilos por metro quadrado até 24,9 quilos por metro quadrado, é o que nós chamamos do IMC eutrófico, na normalidade. O que seria fazer o IMC? É eu pegar o peso daquele indivíduo e dividir pela altura dele em metros ao quadrado. Então, eu, Tainá, tenho 1,65 e peso... Oh, meu Deus, como que eu peso? 70, né? Enfim, acho que 70 quilos. Então, sim, eu estou em sobrepeso, gente, pode fazer meu cálculo. Então, vocês vão pegar os 70 quilos da Tainá, dividido por 1,65 vezes 1,65. Tem que ser em metros. Coloquei em centímetro, lascou a conta. E aí eu vou ter esse resultado. Se o resultado da Tainá não está entre 18,5 e 24,9, tem que achar qual que é que a Tainá está. A Tainá não está eutrófica. Pode fazer aí que eu acho que eu não estou mesmo eutrófica, não. Eu não estou. Agora, se a Tainá está entre 25 e 29,9, a Tainá está em sobrepeso. Se a Tainá está entre 30 e 32, acho que 32,9, gente, me confirmem aí, acho que, ou 34,9, ela está em sobrepeso 1. E se a Tainá está entre 35 e 39,9, ela está em obesidade 2. E acima de 40, obesidade grau 3, obesidade severa, obesidade mórbida. É que hoje a gente não utiliza mais esse termo mórbido, né? A gente utiliza o grau 3, que é o severo, tá? Acima de 40. Então, são características. Mas o que o IMC considera? Peso sobre altura. O peso conta toda a história? Não. Eu posso simplesmente, num domingão, comer um churrasco aí a tarde inteira com a família. Para quem bebe, bebeu, ingeriu álcool, ou seja, retenção de líquido bombando, porque é muito sódio e muito álcool. No outro dia, você pode aumentar até 4 quilos na segunda-feira, se você for se pesar. Não façam isso nunca. Depois o corpo vai se ajustando. Você não comeu 4 quilos de comida. Você não aumentou 4 quilos de gordura. Mas você está mais pesado. E o peso ele não vai te desmembrar e falar, ó, isso aqui é gordura, isso aqui é água, isso aqui é retenção, inchaço, isso aqui é músculo. Não fala, a balança não conta. Eu preciso de uma avaliação antropométrica. E a avaliação antropométrica vai ser muito mais fidedigna para a gente conseguir um resultado mais preciso. Para eu falar assim, olha, 70 quilos para Tainá, não está legal. Ou não, Tainá, você está bem, você tem mais massa magra. Por quê? Eu posso ter um indivíduo fisiculturista, por exemplo. É muito clássico isso de fisiculturista. Façam um IMC de qualquer fisiculturista, dá sobrepeso ou obesidade. Porque os caras pesam lá 90, 100 quilos. Só que, gente, eles treinam para ter uma composição de gordura corporal de 5%, 6%. A normalidade da população é entre 18, 20, 22, que seria um adequado. Entre 18 e 20 é legal, tá? Abaixo de 20 seria o ideal para todo mundo. Então, o fisiculturista, ele tem o quê? Massa magra. Ele não tem quase nada de gordura. Quase nada.
Mas se a gente fizer o IMC de 100 quilos para, 1,75 m, 1,80 m, o cara tá obeso. É surreal isso. Por quê? Porque a balança não conta toda a história. Mas é o que temos de parâmetro, por exemplo, para classificar um obeso, um sobrepeso, um eutrófico. Certo? Perfeito. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai precisar fazer o IMC. Se esse IMC tiver maior, a gente vai usar ele como parâmetro para classificar a obesidade, mas a gente precisa dos parâmetros para a nossa síndrome metabólica, ok? Então, como que a gente vai fazer? Circunferência da cintura em homens tem que ser menor que 92 centímetros e em mulheres menor que 80 centímetros. Não confundam com a circunferência abdominal, que é um valor um pouco diferente. Se eu não me engano, a abdominal é 88 para 94, tá? 94 homens, 88 mulheres. É diferente o parâmetro. Então, circunferência da cintura menor que 92 centímetros homens e menor que 80 centímetros mulheres. Se estiver acima, é como se fosse um pontinho positivo para a síndrome metabólica. Ok? Então, eu tenho que ter atenção. E aí, o que eu vou usar de outros parâmetros? Eu preciso avaliar perfil lipídico daquele meu paciente. Então, anotem aí o que eu vou precisar avaliar. Triglicérides. O ideal é que a gente já faça todo o perfil de colesterol. Então, eu solicitar colesterol total e frações de exames. O que vai ser essas frações? HDL, LDL, VLDL e o não LDL. E o não HDL, tá? Então, eu vou precisar... E os triglicerídeos entram nesse combo. Legal. Para síndrome metabólica, os triglicerídeos que estiverem superior a 150 miligramas por decilitro já são considerados, então, mais um pontinho positivo para a síndrome metabólica. Certo? Triglicérides ou triglicerídeos. O HDL, que é o tal do colesterol bom, vocês já viram, tem alguns alunos que comentam assim, para vocês decorarem. Lembrei, os alunos falaram assim, LDL, que é o tal do mau colesterol, para decorar. LDL, logo Deus leva. Aí vocês gravam. Logo Deus leva, LDL. Beleza? É o mal. Não pode estar alto, tem que estar equilibrado. E o HDL, hoje Deus livra. Beleza? O pessoal falou no curso, eu adotei porque fica fácil da gente gravar. Logo Deus leva, hoje Deus livra. Então, o HDL ele não pode estar muito elevado nem muito baixo. Eu tenho que estar com o meu perfil de colesterol adequado. Então, o HDL dessa população para homens, se ele estiver menor que 50 e para mulheres menor que 40, também é um pontinho positivo para a síndrome metabólica. Qual outro pontinho positivo para a síndrome metabólica? Pressão arterial. Sabe a tal da pressão arterial? Sistólica e diastólica. Se eu tiver com a tal da pressão arterial maior que 130 por 85, pontinho positivo. Certo? Tainá, tem algum outro ponto? Tem. Glicemia em jejum. Lembra que a gente falou do exame? Já solicita tudo, gente, se o paciente não tiver. Glicemia em jejum maior que 110, pontinho positivo para a síndrome metabólica. Vamos pensar junto? Se esse camarada já está com uma glicemia em jejum maior que 110, como que não deve estar a insulina basal dele? Deve estar lá em cima, nas alturas, né? Com certeza ele já está com resistência à insulina. Se a glicemia dele em jejum, que ele ficou em jejum, está 110, está alterada, está acima ainda do valor de referência, sinal que essa resistência dele já está vindo, e ninguém notou. Tainá, que faz 5 anos que eu não passo mais no médico. É por isso, então. Já está vindo, provavelmente aí, a 5, 4, 3, 2, não importa. Que você não fez o check-up. Ou talvez fez e falaram o que para você? Tá 97, tá dentro do valor de referência. Abre o olho. Não falam isso nunca. Se eu pegar aluno meu falando... tá dentro de valor de referência, gente. Aí se eu pegar, dou um safanão em vocês, que vocês estão aprendendo. Certo? Não é para fazer isso. Inclusive, Tainá, mas eu não comprei nenhum curso seu. Não tem problema, tá lá no Instagram. Como calcular para resistência à insulina para você saber. Tá de graça. O Davi, no segundo dia, até colocou o link lá para vocês no chat. Do vídeo do Instagram, da resistência à insulina. Não tem desculpa. Tá lá no Instagram. Então, essas são as classificações.
Agora, Tainá, então como que eu vou distinguir meu paciente de síndrome metabólica? Se o seu paciente tiver 2 ou mais de todos esses fatores que eu falei para vocês alterado, pronto. Ele já está, então, com síndrome metabólica. Vamos retomar? Circunferência da cintura, triglicérides, HDL, pressão alta, glicemia em jejum. São 5. Só que se 2 estiverem alterados, né, 2 ou mais, perdão, 3 ou mais, esse paciente já é considerado como síndrome metabólica, tá? E aí já avaliem, gente. Se vocês já estão avaliando triglicérides, colesterol total e frações, anotem aí. Já solicita a função de fígado e vesícula biliar. TGO, anotem aí já. TGO, TGP, se puderem colocar no chat para eles, por gentileza, TGO, TGP e GGT, o tal do gama-glutamil transferase. Tá? Para a gente avaliar todas as transaminases hepáticas, para identificar se já está com alguma alteração no fígado. Por quê? Se ele está com HDL baixo, triglicéride alto, sobrepeso ou obesidade, circunferência da cintura alterada, provavelmente esse indivíduo já está com alguma alteração no fígado. Já avalia de uma vez. Não espera ocorrer o problema para vocês avaliarem. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Depois eu leio lá os comentários. Mas a gente precisa prever já as coisas que podem acontecer. Ah, não, ele ainda não tem uma esteatose. Como que eu sei? Se a gente não solicita exames de ultrassom. Já manda para o clínico. Olha, estou vendo uma alteração aqui já no seu HDL, triglicerídeos, estou te encaminhando para o clínico, porque seria interessante a gente avaliar seu fígado para ver como está. Vamos ver se está tudo bem. Não espera aparecer o grau 1, grau 2 para falar, e agora a gente vai cuidar, porque agora tem a esteatose. Dou uns cascudos nos 6. Certo? Então, isso eu posso fazer com os nossos pacientes. E aí, só ver aqui que oração para a Tainá, porque a Tainá vai falando desenfreadamente. E aí a gente tem que ter atenção no quê? A síndrome metabólica, quando a gente tem esse aspecto da obesidade e sobrepeso, uma coisa que eu sempre bato na tecla com vocês, quem faz curso sabe disso. Sobrepeso e obesidade gera inflamação no nosso corpo. Eu vou até perguntar para vocês, e o pessoal ali vai me confirmar no bate-papo se vocês que já é aluno estão respondendo aqui certo. Gente, quais são as citocinas inflamatórias que o nosso corpo libera nesse processo inflamatório da obesidade? Quem souber, quem já me ouviu falando isso, várias vezes, tem post no Instagram falando sobre isso, comenta lá no bate-papo que depois eu vou olhar e vou fazer um story sobre isso, tá? Então, a gente vai liberar citocinas inflamatórias. Por quê? É um sistema de defesa do nosso corpo. Ele está em excesso. E olha só que interessante. Eu preciso fazer toda aquela captação de energia quando eu estou me alimentando. Lembra que eu expliquei para vocês a fisiologia de quando eu me alimento? O pâncreas vai, libera insulina, a insulina vai, pega a glicose, transforma em glicogênio, libera para o músculo glicogênio, estoca no fígado glicogênio. Quando o nosso açúcar está em queda, aquele estoquezinho, o glucagon vem, que é um outro hormônio liberado pelo pâncreas, pega o glicogênio hepático, transforma em energia de novo, em glicose. Processo fisiológico natural. Só que a gente tem alguns sinalizadores, por exemplo, como o GLUT4. E o tecido adiposo prejudica a sinalização do GLUT4 para a entrada correta e sinalização da insulina na célula. Lascou tudo, lascou. Porque o tecido adiposo barra essa ação. Se eu estou barrando a ação, o que eu vou gerar? A tal da resistência à insulina. Olha como uma doença liga a outra. Lembra que eu falei para vocês do efeito cascata? Basta um item, gente. Eu não cuidando de um item, as coisas vão aparecendo. Tainá do céu, por que pode gerar uma pressão arterial? Eu posso sobrecarregar o rim? Eu posso ter alguma artéria obstruída? Processo de formação de placa de ateroma, por exemplo, a aterosclerose. O que vai ser? Entupimento da artéria. Sabe quando o pessoal falava, vem entupida? Mas é artéria. Então vai ter esse processo de aterosclerose. Eu tenho, por exemplo, aqui, finge que isso aqui é minha veia, tá? Aqui tá passando o meu sangue. As plaquinhas de ateroma, gente, vão se alojando, Chegou aqui plaquinha. Tá vendo que agora o buraquinho ficou menor? Para passar o sangue, o fluxo tá pequeno. E vai se alojando, e vai se alojando. Até que ela fica obstruída. Ela pode se romper, gerando um infarto. Fala aí, o que o pessoal colocou?
Perfeito? Ó, peraí. Interleucina 1 e 6, vocês falaram. Todas as interleucinas, principalmente a 6 e a 1, entra aí no processo inflamatório. Perfeito. TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Perfeito. IL. IL é interleucina. O que mais? Teve mais algum? Beleza, então anotem aí. PCR, proteína C reativa, aumenta a inflamação. Aumentem aí. Homocisteína, aumenta a inflamação. Tá? Tem outros que, né, mais avançados aí que não caberia a gente colocar. Mas esses são os principais que no processo inflamatório, no infarto, o PCR está lá em cima, gente. Imagina só como não está o nosso sistema de defesa no infarto. Característico desse público. Síndrome metabólica, excesso de gordura. Excesso de gordura se aloja onde? Onde tem gordura. Nossos órgãos são revestidos por proteção de gordura. Olha que incrível. Nosso corpo é perfeito. É a máquina que responde aos nossos estímulos. Lembra que eu falei? Se eu estimulo bem, ela funciona bem. Se eu estimulo mal, ela funciona mal. Certo? Tainá, que outros problemas pode ter esse meu paciente com síndrome metabólica? Vamos lá na inflamação de novo? Focar no foco da inflamação, para a gente focar no foco é ótimo, né? Entendeu o planinho da inflamação? Olha que interessante. Lá na inflamação que eu vou gerar por essas citocinas inflamatórias, quem que eu sobrecarrego principalmente? O nosso fígado. Porque é o fígado que vai fazer a detoxificação, a eliminação dessas toxinas. É isso o detox. Ocorre lá no fígado, né? As etapas da conjugação até chegar na fase da eliminação e excreção. Eu criar um produto conjugado para ser excretado via urina, via fezes. Se eu estou gerando essa inflamação, eu estou precisando de nutrientes, vitaminas e minerais, porque o fígado pega na fase 1 e na fase 2, ele puxa os nutrientes, porque são anti-inflamatório, antioxidante, para isso que nós temos nutrientes. Eles, né, recrutam, galera, ó, pode vir, vem folato, vem B12, vem vitamina C, todo mundo, quero todo mundo aqui, ninguém vai se livrar. É tipo isso. E aí vem toda a galera. E aí, quanto mais inflamação eu tenho, mais nutriente eu preciso. Agora vem a pergunta, alguém com obesidade ou algum tipo de inflamação está suplementando vitaminas e minerais assim aleatoriamente? Está comendo mais frutas e verduras? Não está. Porque se estivesse fazendo corretamente, não estava na obesidade, concordam? De uma forma simplória, tá, gente? Por quê? Isso a gente está analisando de forma metabólica. Somente. Visão metabólica é o que a gente está fazendo nesse momento. Depois a gente fala dos gatilhos, tá? Então, a visão metabólica é essa. Eu vou ter esse processo aumentado de inflamação, vai extrair mais nutriente do meu organismo, eu vou sobrecarregar ali meu rim para funcionar, para excretar tudo que está inflamado, e eu passo pelo intestino, porque as fezes a gente elimina também parte de toxinas. Não é o principal, mas nós eliminamos. Se eu estou tacando toxina no meu intestino, o que vai acontecer? A tal da disbiose. Garanto para vocês que ou todo mundo, ou boa parte da população tem disbiose. Que em algum momento todo mundo está inflamado. Ai, peguei um resfriado, pronto, inflamação. Tomei um remédio, pronto, inflamação. Tomo anticoncepcional a vida inteira, inflamação. Concordam comigo? Entrou xenobiótico, vai ter inflamação. A diferença é, a resposta a essa inflamação, ela pode ser estimulada de formas diferentes. Eu posso ter um estímulo bom quando eu tenho uma alimentação adequada, porque eu tenho nutrientes para combater a inflamação. Tainá, minha alimentação é rica em antioxidante anti-inflamatório. Show! No seu processo inflamatório, vai combater. Seu corpo não vai sofrer tanto. Agora, pensa no indivíduo que, além de já estar inflamado, pela, esse excesso dos adipócitos, está gerando mais inflamação e ainda taca xenobiótico. Vem fast food, vem, às vezes, até adoçante, excesso de açúcar, vem medicamento, porque dói aquilo, dói isso, vem álcool, vem tudo, gente. É o combo. Lascou, é mais inflamação entrando. Só que aí tem pouco nutriente entrando, eu tenho pouco antioxidante. Como eu falei para vocês, o cara ele não vai trocar, eu falo o cara, todo mundo, tá? A pessoa ela não vai trocar o pãozinho francês e falar, vou comer uma rodela de abacaxi e não vou comer o meu pão. Geralmente, se fizer isso, é as duas coisas.
São as duas coisas. Então, o que acontece? A pessoa não vai sair do fast food e falar, nossa, acho que eu estou precisando de uma salada, fazer um pepino, um tomate, uma cenoura com beterraba e alface, né? Polvilhar gergelim por cima, fazer ali um fio de azeite. Ninguém sai do fast food falando isso. Quem faz isso aqui tá ficando maluco. Eu tenho só o costume assim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de trocar 2 refeições. Para mim, refeição mesmo tem que ser ali comidinha, assim, tradicional, arroz, feijão, uma proteína, uma saladinha, sabe, refeição padrão? Se for algum lanche já substituindo, um café, por exemplo, eu já fico meio assim, uma refeição eu consigo, ou almoço ou jantar, 2 já não vai. Exemplo, se no almoço, por acaso, acontecer de eu comer um hambúrguer, na janta tem que ter arrozinho e feijão. Pelo menos ali um arrozinho, uma proteína, uma saladinha. Um omelete e uma saladinha, já ganha o meu dia. Aí fechou. Ou vice-versa. No almoço como direitinho, na janta eu consigo comer assim, né? Fazer, por exemplo, um hambúrguer caseiro. Eu consigo fazer isso. Mas trocar 2 refeições, a Tainá já não consegue. Mas eu adquiro os nutrientes durante a minha semana. Todos os nutrientes eu vou somando. Então eu tenho antioxidante. O duro é que a pessoa não tem antioxidante. Ela come pouco e só gera inflamação. E vai gerando uma conta. Como essa conta também não pode fechar, Tainá? Com certeza vocês já ouviram assim. Ah, eu faço dieta, que eu odeio essa palavra para mim. Ou você come, né, de forma saudável, que é você comer equilibradamente para o resto da vida e manter o seu fisiológico bem. Para mim, isso é ser saudável e não entrar em dieta maluca. Mas a pessoa fala assim. Ah, eu faço dieta de segunda a sexta. Só que chega sábado, domingo, dou aquela, né, soltadinha, como que eu tô com vontade, não ligo mesmo. Mas tudo bem, são só 2 dias, eu faço 5 certinho. Só que a conta não é por dia, galera, é por caloria, vamos lá? A pessoa, ela precisa, um exemplo, de 2.000 calorias, né, todos os dias. Aí ela come ali 1.800, 1.800, 1.800, 1.800. Deixa eu até fazer aqui a conta, quanto que dá isso aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Com vocês, aqui ao vivo, ó. 1.800 vezes 5 dias. Dá 9.000 calorias de segunda a sexta. Beleza. Só que, chega sábado e domingo, ela come 3.000. 3.000 mais 3.000. Opa, certo? Ela come 6.000. Só que, na verdade, ela só precisava, para o sábado e para o domingo, de 3.600 quilocalorias. Ela está ficando positivo em 2.400 quilocalorias. É mais de um dia. Ou seja, na verdade, ela fez 3. Ela chutou o pau da barraca em 3. E ela não vai gastar, porque ela está em manutenção, por exemplo. Ou ela está só gastando 1.800. E não é assim, eu me mato na academia segunda-feira. Gente, para queimar 500 calorias numa academia, vocês têm que suar muito para queimar 500 calorias. Não é assim que queima 500 calorias, não é rápido. Então, isso que a gente tem que mostrar para o paciente. É comer saudável equilibradamente, para não gerar gatilhos. E a gente precisa falar dos gatilhos, porque é o gatilho que gera síndrome metabólica. Síndrome metabólica é o problema, não é a causa. A obesidade é o problema, não é a causa. O triglicéride descompensado é o problema causado por comer errado. O que causou comer errado? Volta. Foi maltratado na infância, foi maltratado na adolescência, passou fome quando criança e quando se tornou, sei lá, adulto, começou a trabalhar, teve uma condição melhor e começou a comer tudo que teve vontade porque não teve acesso na infância. Sofreu problemas mentais ou tem dificuldade cognitiva. Sofreu abuso. Foi muito cobrado e martirizado por estética corporal. O que eu já vi de paciente falando, minha mãe sempre falou que eu tinha que ser magra, linda como ela. Então, para mim, aquilo era a meta de vida. Não era estudar e querer uma profissão. Era ser magra e linda que nem a minha mãe. E eu não sou. O meu biotipo não é. Eu puxei meu pai. E aí? Essa pessoa vai se martirizar o resto da vida. Porque isso foi enfincado na cabeça dela. E esse é o gatilho. Pressão na faculdade, pressão no trabalho. Então, muitas vezes, o nosso trabalho vai começar depois de uns 4, 5 meses aí de muita avaliação,
de indicar esse paciente, se for necessário, para uma terapia com um psicólogo. Entender quais profissionais poderiam ajudar naquele tratamento. Sabe o que eu falo para vocês? O mundo ideal, o mundo de Aladim, é esse. Seria incrível se todo mundo tivesse acesso a uma equipe multidisciplinar para cuidar. Mas não temos. Mas o que tiver no seu alcance, se você puder fazer para o seu paciente ter essa integralidade, faça. Nós sozinhos não podemos fazer. A gente vai ficar muitas vezes ali no desabafo, ouvindo o desabafo dele, mas nós não somos terapeutas, né, no sentido psicológico. Você pode ouvir e tentar, né, conversar com ele. Pode ser que no começo ele tenha uma resistência a passar com um psicólogo. Conte os benefícios, apresente talvez alguém de confiança, mostre o trabalho daquela pessoa. Ganhe a confiança do seu paciente. Confiança se conquista, gente. Não é você chegar no primeiro dia e falar assim, então, vou te mandar para o psicólogo porque você está com um problema na cabeça. Nunca que vocês vão falar isso para o paciente. Se alguém falar, nem começa a atuar como nutricionista. Nem tira CRN. Só vai dar dinheiro para o CRN. Porque não está fazendo um bom trabalho, está prejudicando o paciente e pagando uma paulada aí, né? Que a gente tem que pagar para ser ativo, né, como nutricionista, todo ano, tem que pagar anuidade, como várias profissões. Certo? Então, se for para fazer essas cagadas, nem faz. Desculpa, cunhado. Cocô, se for fazer cocô. Hoje o cunhado está aqui no suporte. Mas se for assim, gente, não faça. Tá? Ele falou, ok, beleza. E aí, como que a gente vai fazer? Uma dieta equilibrada. A gente pode diminuir a quantidade de carboidrato? Pode. A gente pode, por exemplo, usar uma recomendação de 55% a 60% de carbo, desse valor, né, energético total. Eu, particularmente, prefiro, quando está em síndrome metabólica, usar a referência de pacientes diabéticos, que é aquela de 45% a 60%, 65%. Eu prefiro um pouco mais essa. Por quê? Porque a gente consegue diminuir um pouco o carbo. O low carb, o baixar o carboidrato, gente, não é o zerar carboidrato. Entendam isso, certo? Eu preciso ainda dar o carboidrato para esse meu paciente, mesmo que uma quantidade menor. Equilibra melhor o carboidrato que a gente vai oferecer. Coloque uma gordura, uma proteína junto. Não dê refeições vazias, né, para que aquele paciente se sinta saciado. Se for um paciente que não tem muita fome, tudo bem, não precisa comer de 3 em 3 horas, não existe essa regra. Ele precisa atingir as necessidades no dia. Se ele vai comer em 7 refeições, se ele vai comer em 3, em 2, é com ele, é individual. Falei lá no primeiro dia, segundo dia para vocês. Não force ninguém a tomar café da manhã se a pessoa se sentir mal. Se ela fala, nossa, só de pensar em tomar café da manhã já volta tudo. Já voltou, ó, o pãozinho voltando, ó, o leite voltando, ó, o café voltando. Ok? De proteínas, a gente vai recomendar de 15% a 20% de proteínas, do valor energético total. E a gente pode colocar aí de gordura de 20% a 30%. Eu vou equilibrando isso até dar o meu 100%. Fibras, de 20 a 30 gramas por dia. Até 35 gramas, show, gente, legal. Eu gosto de trabalhar entre 30 e 35 gramas de fibra. Preferir os vegetais mais crus, né, as saladas, verduras mais cruas. Adquirir mais fibras aí dela, diminuir a perda dos nutrientes na cocção, se o paciente gostar, estimular novas receitas, novos sabores. Tainá, posso solicitar alguns exames para talvez, né, a gente fazer um perfil de suplementação, por exemplo? Sim, pode. Anotem aí os exames que seriam legal para a gente analisar, ou se está ingerindo adequadamente na alimentação ou não. Às vezes não precisa nem de exame. Se o indivíduo não está se alimentando com aqueles nutrientes e a gente avalia no recordatório, está já em deficiência, já aumenta. Se vê que não vai dar através da alimentação, suplementa. Se estiver muito baixo, já veio com o exame, está muito baixo, suplementa ali, né? 1, 2, 3 meses, não sei, avalia seu paciente. E aí depois normaliza com a alimentação. Então, anotem aí. Vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, magnésio, ferro e potássio. A gente pode avaliar. E aí, quando chegar no ferro, avaliem ferro, ferritina e transferrina. Não adianta eu avaliar só ferro. Por quê? Porque na inflamação, o meu ferro sérico está elevado. Ele se eleva, antioxidante.
Então, às vezes, você vai pedir só ferro e vai aparecer lá. Ah, tá bom, ó, nossa, tá alto, que show. Não vou nem suplementar, não vou nem avaliar. Não, às vezes a coisa tá ruim. Não tá bom muitas vezes. Só que a inflamação está fazendo com que esse ferro se eleve. E aí a ferritina, às vezes, está lá embaixinho. Né? Aconteceu algum processo, o ferro se elevou muito, a transferrina, que é aquele estoquezinho do nosso ferro, está baixo. E aí eu consigo ver, de fato, se o meu ferro está bom ou ruim. Ok? Então, avaliem esses fatores. E aí, se for necessário, suplementar. Perfeito? E, gente, suplementem com cautela, tá? Eu sempre gosto de uma frase que o professor Jefferson Bittencourt, para quem conhece aqui ele, ou segue nas redes sociais, sabe que eu sempre indico ele. Eu sou do grupo aí dele de estudos de caso e nutrição clínica, que ele faz, né, online. Muito show. E ele sempre fala assim, quanto mais eu estudo, menos eu prescrevo, menos eu suplemento. Por quê? Quanto mais eu estudo e entendo o poder dos alimentos e o que eu consigo trazer, menos eu vou ficar trazendo suplemento, menos eu vou ficar pedindo milhões de exames. Eu sei pontualmente o que eu preciso solicitar. Entende? Não faz sentido eu pedir tudo aquilo de exame se eu não sei analisar. Se eu sei olhar o valor de referência e falar, tá bom, tá no valor de referência. Se eu olhar uma insulina basal em 18 e falar, tá boa, porque é até 25, né? Faz sentido para vocês tudo isso que eu estou falando? Tem alguma dúvida aí, pontual? De lipídios. Lipídios, acho que é a recomendação, de 20% a 30% de gorduras, se for isso. Quiser confirmar lá no bate-papo, tá bom? A recomendação que a Simone perguntou. E a gente pode trazer um déficit calórico para esse paciente, avaliando ele, de 500 até 1.000 calorias aí, tá? Mas, claro, gente, individualmente. Por quê? Porque eu posso ter pacientes em obesidade que consomem 4.000, 4.500 quilocalorias. Então, eu diminuir 1.000, ok. Às vezes, ele precisa de 3.000, né? Então, eu consigo diminuir 1.000. Sem gerar um impacto tão grande. Posso ir gradativo. Esse mês eu diminuo 400, 500, o próximo mais 200, até chegar nos 1.000. Show! E aí eu vou diminuindo conforme a evolução dele. Não é radical. Agora, se meu paciente, né, vamos supor, precisa de 2.000, 2.100, e ele consome 2.500, se do nada eu diminuir 500 calorias, pode gerar alguma... 1.000, isso vai prejudicar esse paciente, é muita coisa. Posso começar com 500 e vou avaliando. Conforme ele for entrar em manutenção de novo, eu diminuo um pouquinho aquele déficit. Por quê? Esse cálculo de estimativa do gasto energético total, o que ele considera? Peso. Alguns, fator de atividade física. Se eu estou diminuindo o peso desse paciente, logo eu estou diminuindo esse gasto de energia que ele tem. Algumas fórmulas, a gente vai utilizar o quê? O tal do peso ajustado ou o tal do peso ideal desse paciente. Tainá, quando que eu vou usar o peso ajustado? Eu, Tainá, gosto de usar o peso ajustado quando o paciente está em obesidade assim. O ideal para ele se pesar era de 60 quilos, ele está com 120. Se eu virar para o paciente e falar, olha, seu peso ideal é 60, e ele pesa 120, ele vai falar, eu preciso perder metade de mim, é isso? 60 quilos? 50% do meu peso? Ele assusta, vai embora, não quer mais, te chama de doida. Por mais que ele saiba, isso assusta, afugenta. Nem sei se existe essa palavra, afugentar, acho que tem, né? Então, não é assim. Então, o que eu gosto de usar o peso ajustado? Quando tem esses pacientes que precisam perder muito peso, porque eu vou ajustando gradativamente as metas. Porque tem gente que gosta de saber, ele vai perguntar, eu estou ansioso, quanto que eu tenho que chegar agora esse mês? Ele gosta de ver essas metas. Tem gente que não liga e tem gente que precisa disso como motivação. E nós precisamos atender a todos. Independente se você não gosta. Se o paciente falar assim, eu preciso, senão eu entro em surto, sei lá, se eu não me pesar toda semana. É o ideal? Não. Mas se faz diferença para ele, não tem por que você falar, não pesa.
Não é o adequado, porque o peso não conta toda a história, a balança não conta toda a história. Mas deixa o paciente fazer aquilo que ele se sente à vontade, se não é nada que o prejudique de fato. Isso que a gente tem que entender, sabe? Não só uma regra, uma fórmula, um protocolo. Isso é muito mais além do que qualquer protocolo. Ok? E aí nós temos, por exemplo, também, gente, técnicas de tratamento cirúrgico, em casos de obesidade extrema, né? Que é a tal da bariátrica. Nós temos, por exemplo, as técnicas de banda gástrica, balão intragástrico, a restritiva, a bypass, né? Uma que nós chamamos de switch do adenal. Nós temos, né, algumas classificações aí de tratamento cirúrgico. Vocês terão isso dentro do curso de Nutrição Nível Hard, tá? Que aí pode caracterizar. É indicado para todos? Não. Bariátrica não é, vamos dizer assim, o que o pessoal chama, não padrão ouro, porque tem evidência, né? Ela mostra a comprovação. Só que ele não é o mundo encantado. Não é a Disney. Não é o mundo ideal de Aladdin. A bariátrica não é isso. A bariátrica são para casos específicos. Casos no qual a pessoa já tentou de diversas formas, diversos tratamentos, não obteve sucesso, já está há anos, tem comorbidade, já está com pressão alterada, diabetes alterada. Então, eu tenho que avaliar o todo. Às vezes, gente, o que eu já vi de caso de paciente que só está em sobrepeso e não tem mais nada, não é só, né, porque já é bastante coisa, mas a única alteração de fato é o sobrepeso. Os exames estavam normais, ainda não tinham sido alterados, não estava em pré-resistência nem nada, não estava nem em pré-resistência, vamos dizer assim. Estava bom o perfil, tinha que só perder peso. E fez bariátrica. Para quê? Para quê? Já cheguei pacientes que falam assim, Tainá, mas não, eu fiz, sabe por quê? Porque eu já tentei 6 meses de tudo, nada deu certo. Aí eu fiz, paguei e fiz mesmo. 6 meses? A pessoa passa 5 anos ganhando peso, em 6 meses ela quer o resultado? É igual quando falam, estou na academia, nossa, em 6 meses não estou gigante. Filho do céu. Eu lembro da minha cara e do Davi, quando a gente começou com personal, e ele, né, é grandão assim, tipo, bem forte. Só que a gente perguntou para ele, quanto tempo você malha, né? E ele falou assim, direto, sem parar, ininterrupto, 18 anos. Aí a gente começou a rir. Que a gente falou, o quê? A gente estava com ele, não comeram, fazia uns 3, 4 meses quando a gente fez essa pergunta. Aí a gente já veio assim, né? Tá bom. Daqui 18 anos eu pergunto de novo. Como que a gente vai estar até lá? Porque assim, gente, a evolução não é da noite para o dia, não é em 6 meses, não é em 1 ano. Então, o processo do tratamento cirúrgico tem que ser com caso indicado. É específico. E quando é caso específico, dá super certo. E quando tem a mudança mental, galera, é sucesso. Por quê? Eu melhorei o gatilho. Por que a gente pega os estudos científicos e mostram aí mais de 70% dos bariátricos em sobrepeso e obesidade de novo, e muitos com um peso maior do que estava antes da cirurgia? Porque não mudou o gatilho. Então, ela não vai ser a solução dos problemas. Mas eu junto o combo. Ele tratou psicologicamente, achou o gatilho paciente, melhorou o gatilho, entendeu a relação com a comida, entendeu o que é ser saudável, estar saudável, comer bem, comer para estar nutrido, entendeu o que é não comer em excesso, tratou as patologias que tinha. É sucesso. Vai ter que suplementar ali, né, a vida toda, porque tem essa dificuldade na absorção, mas é sucesso. Pode ter uma vida boa, vida normal. Isso vai funcionar para qualquer coisa. Posso conviver bem com diabetes? Pode. Eu vivo muito bem, eu sou muito bem com o meu diabetes. Uma hora ou outra eu dou uns piti, né? Acontece, ninguém tem que estar feliz o tempo todo. Mas vamos falar assim, 90% do tempo eu estou super bem. Vocês veem aí que eu posso o tempo todo. Estou malhando, estou correndo, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você pode viver bem com uma doença. O fato da pessoa ter uma doença não caracteriza que ela está doente. Agora, quando eu tenho uma doença descompensada, ela está num processo de alteração, então ela está doente. E é isso que a gente vai ter que mostrar para o paciente. Tainá, e se o paciente já chegou para mim com todas essas alterações, ele já está diabético, ele já está hipertenso, aí você vai tratar ele com essas patologias. Mas qual que é o foco, Tainá? Se ele está, por exemplo, com uma dislipidemia, o que é a dislipidemia? É a alteração no perfil lipídico.
Ele já teve um infarto agudo do miocárdio, IAM. Ele já tem pressão alta, RAS, hipertensão arterial sistêmica. E ele tem DM2, diabetes mellito tipo 2. Ele já chegou para mim com tudo isso. Foca no que está descompensado primeiro. Por quê? Vocês vão perceber que um tratamento de um melhora para o outro. São doenças, comorbidades que andam juntas. Doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que eu posso focar? A hipertensão, né, a pressão alta está descompensada, o diabetes está ok? Foca na dieta hipossódica. Dieta DASH funciona muito bem. É um protocolo fenomenal, vamos dizer assim, bom. Dieta DASH, D-A-S-H, para pacientes com hipertensão. Dieta hipossódica, baixo sódio. Eliminar alimentos gordurosos industrializados, né, rico aí em sódio, que vai elevar essa pressão arterial. Vai aumentar aí todo o processo de função renal. Quem controla, gente? Vocês vão ver lá em fisiologia. Sistema tampão, quem controla? É o rim, lá no nosso pH de tamponamento. Então, eu preciso estar em equilíbrio, em homeostase, para que isso ocorra perfeitamente e não evolua, né, com essa hipertensão. Tá? Tainá, não, ele acabou de ter um infarto, tem pouco tempo, tem 3 meses. A pressão até está ok, a diabetes está descompensando um pouco de vez em quando. Foca, então, na dieta para diabético e na dieta para cardiopata, doenças cardiovasculares. Uma estratégia, eu não chamo de dieta, tá? Eu gosto de estratégia, é dieta vegetariana. O que tem de estudo de dieta vegetariana, comparando onívoros com vegetarianos, perfil de colesterol total e frações, perfil de glicemia, IMC, circunferência da cintura e pressão arterial, é fantástico os resultados. Tá? Quando é uma empregada, né, uma alimentação padrão vegetariana. Os veganos nem se falam. E só acompanhar esse paciente. Aderir à dieta para os nutrientes necessários, diminuir aí carne vermelha que a gente não precisa em excesso, que é uma carne com gorduras mais saturadas, que a população come em geral muito. Tá caro, fala assim, tá caro, né? Tudo tá caro. A carne vermelha então nem se fala. Diminui, não tem porquê. Diminui os processos inflamatórios nesse organismo. Tá? Então, funciona muito bem. Tainá, mas como assim a dieta vegetariana funciona? Tem evidências? Sim, tem evidências. Olhem lá no meu canal do Telegram, que eu coloquei para vocês, se eu não me engano, 15 artigos. A maioria são revisões sistemáticas ou de coorte. Tem um estudo lá dentro, gente, que, se eu não me engano, foi feito com a Igreja Adventista, 7º dia, lá na Europa. Eles juntaram Ásia e Europa e fizeram essa comparação de dieta vegetariana, né, desse público da Adventista, com dieta onívora. Mais de 500 mil participantes. Pensa um estudo desse, que reúne mais de 500 mil, um N de 500 mil. Força de evidência científica lá em cima. Olhem lá que tem material gratuito para vocês só sobre vegetarianismo. Inclusive, o curso que eu dei o ano passado sobre vegetarianismo, está lá dentro também o material. Os slides de todos os cursos eu coloco lá para vocês, de graça. Só pegar. Tá? Tem mais de 200 arquivos dentro do meu Telegram. Então, eu preciso entender que algumas estratégias eu vou ter que focar dependendo da condição clínica do meu paciente. Como que ele vai chegar para a gente? Se ele chegar, como eu gosto de falar, poliesculhambado, né, que a gente fala cheio de problema, eu vou focar no principal, o que está ali mais exacerbado. E aí eu começo a fazer essa linha de tratamento. Certo? Que mais de estratégia que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar um jejum intermitente, o protocolo? Pode. Se for adequado para aquele perfil de paciente, pode. Eu posso utilizar uma low carb? Posso. Só que eu tenho que analisar o perfil do meu paciente, como é a relação dele com a comida. Tudo que eu pensar de estratégia, eu preciso estimular o conhecimento do meu paciente perante aquilo. Então, eu vou contar para ele o que eu estou pensando para ele. Eu não vou ordenar, ó, a partir de amanhã você começa uma low carb. É isso, tá bom? Fechou, estou te mandando o plano. Explica para o seu paciente como que vai ser a estratégia. Olha, estou pensando que nós poderíamos, devido à sua patologia XYZ, fazer tal protocolo. O protocolo funciona dessa forma, assim, 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 assado. O que você acha? Gostaria de colocar tais e tais e tais alimentos. Faz parte do seu dia a dia? Está dentro das suas condições financeiras? Você não precisa perguntar quanto que o paciente ganha
para saber se ele pode comer aquilo ou não. Você fala assim para o paciente, compra pitaia. R$25 o quilo da pitaia. Uma pitaia tem meio quilo. Aham, que ele vai comprar. Né? Se um pacote de arroz está 25 quilos, está R$25. Ele não vai, né? Um pacote de arroz de 5 quilos, né? Ele não vai comprar pitaia, ele vai comprar arroz. Eu tenho que avaliar meu paciente. Pode ser o alimento mais perfeito. E, galera, nenhum nutriente vai ser insubstituível. Nenhum alimento é insubstituível. Eu posso adquirir em outros nutrientes. Ah, Tainá, mas lá na vegetariana que você falou, por exemplo, ele vai ficar com deficiência de proteína. Se eu fizer uma vegana, então, nossa, posso fazer um ovolacto. Posso deixar de vez em quando um peixe. Não preciso fazer padrão mesmo vegetarianismo. Só diminuir um pouco a proteína de origem animal. Se ele gosta bastante, por exemplo. Deixa algumas vezes a carne vermelha, mas menos. Prefiro o frango, o peixe, o ovo. Né? Tainá, mas e se ele quiser mesmo entrar, por exemplo, num veganismo? Tudo bem, você vai aumentar a proteína de origem vegetal, proveniente dos vegetais, principalmente as leguminosas. Eu vou ter lá no shimeji, no shiitake, nos cogumelos, eu vou ter na soja, eu vou ter no feijão branco, eu vou ter na ervilha, eu vou ter na lentilha, eu vou ter no feijão. Aumenta. Eu vou ter algumas verduras, eu vou aumentar esse aporte. A diferença é, se uma pessoa come ali normalmente uma conchinha, eu vou calcular mais para aquele meu paciente, porque ele precisa de mais. Então, eu vou avaliando a caloria, as vitaminas e minerais e a proteína. São estratégias, gente. Então, se o meu paciente está com síndrome metabólica, eu vou avaliar essa questão da pressão, se ela não estiver alterada, como que está, ou como está se comportando, se ela tem algum laudo. Encaminho para o cardiologista, encaminho para o clínico para fazer o tal do ultrassom de abdômen total, que nós não podemos solicitar exames de imagem, está fora do nosso rol de solicitação de exames laboratoriais. E eu vou fazendo esse perfil. O que ele poderia ter mais que eu acho necessário solicitar, se ele está com essa alteração? Faça a avaliação completa, não espere ele vir se queixando de algo. Avalia no exame físico o seu paciente, pés, mãos, unhas, cabelos, os olhos. Sabiam que a tal da icterícia deixa o paciente amarelado? Excesso lá, rompimento ou acúmulo, ou a vesícula com pedras na vesícula, pode deixar seu paciente com o quê? Com excesso de bilirrubina. Bilirrubina é meio verde, meio amarela. Um amarelo esverdeado. Deixa seu paciente com olhos amarelados. É claro isso. Como que a gente não vai ver? O paciente está com excesso de lipídio. Olha em bolsinhas de gordurinha nos olhos. O pessoal chama de milhinhos, às vezes aqui em cima. Famoso chantelasma. Clássico. Problema no fígado. Paciente está com a pele seca, pescoço, axilas, coxas, seios, descamando. Está uma pele mais escura, está trincada. Clássico de resistência à insulina, acantose nigricans. Olha quanta coisa a gente consegue avaliar para falar que o paciente não está legal. É coisa pra caramba, né? Como que a gente faz isso? Estudando, não tem outro jeito. Tainá, mas eu vou decorar tudo isso, saber tudo isso? Uma hora vai. Conforme vai aparecendo os pacientes, gente. Por exemplo, se chegar um paciente para a Tainá com câncer, a Tainá não sabe tratar hoje. Se eu quiser atender esse público, eu vou estudar para atender esse público. Eu não sei. Eu sei o básico de câncer hoje. Não me aventuraria jamais em atender esse perfil de pacientes sem estudar. Se aparece pacientes com comorbidades, problemas renais, sei atender? Sei. Domino, assim, com segurança para falar, eu quero só tratar de paciente renal? Não. Então, não me aventuro. Se aparece devido, né, por exemplo, como eu trato mais, né, cardiopata e diabético, se aparece alguém com problema renal, que às vezes é meio consequência, eu sei cuidar. Se ele já vier só com problema renal, eu nem atendo. Isso é a gente trazer um atendimento de qualidade. É reconhecer que eu não vou saber tudo. E indicar se eu tenho um profissional adequado ou recomendar que ele procure um profissional adequado. Não tem como saber tudo. Se vocês observam algum profissional que fala assim, atendo materno-infantil, obesidade, diabetes, cardiovascular, oncologia, esportiva, está mentindo. Ele pode ser, né, ter expertise em algum desses pontos. Todos é mentira.
Não tem como uma pessoa ser boa em tudo, gente, não tem como. Ela pode conhecer, ela saber com propriedade, de fato, ter a segurança e ser a referência naquilo em tudo, não dá. E aí vem um ponto muito legal, né, desse tipo de atendimento. Não sei se vocês viram, o Conselho Federal de Nutrição reconheceu, se não me engano, 32 ou 34 novas especialidades, que antes nós tínhamos 6 só. E agora ele reconheceu a educação nutricional, reconheceu a parte de saúde pública, reconheceu nutrição clínica, parte funcional, fitoterápica, desmembrou, né, as especialidades. Depois eu coloco lá a informação para vocês no Telegram. Está muito legal. Então agora a gente tem mais campo. A endocrinologia e metabologia, que com certeza vai ser uma área que eu vou tentar tirar o título de especialista, não tenham dúvidas disso em algum momento. Estou tentando aí processo de mestrado em endocrinologia e metabologia, se tudo der certo. Vamos lá. Perguntas, bora lá, manda. Não, a relação direta pode ser muitas vezes pela questão da falta de nutrientes, levando a fadiga, a depressão, né, a baixa autoestima. Muitos têm muita pele, gente. Por exemplo, uma pessoa de 180 quilos, que perdeu e chegou nos 60, nos 70, ela tem um excesso de pele, que a pele não some. E às vezes ela não tem condições de fazer uma cirurgia plástica, isso é o que mais ocorre. Então ela vai permanecer com aquela pele, e é muita pele. E isso gera uma baixa autoestima. Muitos podem ir para esse processo, né, do alcoolismo, devido a processo de gatilho de autoestima. Não tratou bem aquela questão, porque sabia que isso ia ocorrer. Mas quando ocorre, aí que vem o baque. Tá? Tem relação também, por conta disso que eu falei para vocês, dessa fadiga, desse cansaço, desse desânimo, gerando uma depressão em muitos casos. Tem que tratar a vida toda o bariátrico. É a vida toda sendo acompanhado. Não é só... um aninho depois da cirurgia. É a vida inteira, tá? Certo? Tem mais alguma dúvida pontual, então, para fecharmos aqui o nosso assunto? Se a comportamental entrou nesse rol. Gente, eu não lembro agora os 34 de cor. Mas diretamente eu acho que a comportamental não, ela é uma especialidade, né? Você pode fazer pós em nutrição comportamental. Porque, para falar a verdade, a comportamental está em tudo. Concordam comigo? Se eu estou tratando de um paciente obeso, é comportamental. Se há um problema cardiovascular devido à obesidade, é comportamental. Tudo vai envolver a comportamental. Se é uma criança, tem comportamental. Se é uma gestante, tem comportamental. A comportamental está enraizada em todas. Mas é uma educação nutricional em creche. Tem comportamental envolvido. Não, mas é marketing, Tainá, é marketing de produtos, mas não tem comportamental, você não tem que atingir a dor do seu cliente, ou a necessidade, ou o desejo, é comportamento. Só que são visões diferentes da mesma coisa, certo? Então, pessoal, síndrome metabólica, só para a gente fazer aqui o final, talvez quem chegou depois, o que eu vou avaliar para classificar meu paciente com síndrome metabólica? Perdão, eu vou avaliar se ele está, então, com o IMC alterado, né, que a gente já falou sobre peso e obesidade. E aí vem os outros fatores principais. Circunferência da cintura, homens, menor que 92, tem que ser o ideal. Se tiver maior, pontinho positivo, síndrome metabólica. E mulheres menor que 80 centímetros. Triglicérides, maior que 150, pontinho positivo para síndrome metabólica. HDL, o bom colesterol, abre aspas, tá? Porque eu preciso de todos os perfis de colesterol. Para homens, menor que 50, para mulheres, menor que 40. Se estiver menor que esses dois, está com ponto positivo para síndrome metabólica. Não é o ideal, não é adequado. Tá? Pressão arterial, maior que 130 por 85. E glicemia em jejum, maior que 110. Tenho 3 desses pontos ou mais, síndrome metabólica. Perfeito? Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui mais um dia presente. Compartilha depois com os colegas que não puderam estar aqui. Eu sei que muitos estão aí no estágio, na aula de quinta-feira. Contem comigo nessa caminhada Nutrição Nível Hard. Quem não puder estar agora, não tem problema. Novas oportunidades surgirão.
Fiquem atentos sempre aos meus avisos lá no Telegram e lá no Instagram, tudo que vai sendo lançado e novidade eu vou colocando para vocês lá. Estou sempre disponível pelo direct lá com vocês. Tem gente que já fez até videochamada comigo, foi sem querer, mas eu falei, já que você ligou, agora vamos bater papo, né? Dá para bater papo, vamos bater papo. E a gente vai construindo juntos, né, essa amizade, principalmente em volta da nossa profissão, que logo, logo vocês serão formados e serão meus colegas de profissão. Então, eu quero, com certeza, ter a confiança de falar assim, olha, lá em Brasília, eu tenho a Patrícia Lino, né, eu tenho, quem mais? A Rose, acho que lá de Brasília também. Aqui, eu tenho lá em Mauá, eu acho que é Paulo Mauá, eu tenho a Regina. Eu quero, né, que eu tenha confiança em vocês. Eu tenho o Carlos, aqui de São Paulo. Eu tenho, quem mais que eu tenho? Eu tenho a Fernanda, aqui de São Paulo, Fernanda Moreno, Fernanda Júlia. Tem vários alunos, gente. Tem aluno aí, podia ficar aqui horas e horas falando de todos vocês. Mas eu quero ter a certeza de que vocês terão a capacidade e eu vou ter a confiança, por exemplo, de indicá-los. Ó, procura lá em Brasília fulano de tal, que eu sei que ela segue essa linha, top. Aqui em São Paulo é a área tal, eu, né, acompanho a profissão dela, indico com confiança, porque eu já faço isso com alguns profissionais. Hoje mesmo, uma de vocês me chamou no direct e perguntou, Tainá, eu estou com isso, né? Você está atendendo? Não, eu não estou. Te indico profissionais. Eu mandei 4. 2 de Brasília, uma do Espírito Santo, se não me engano, do Rio, e outra aqui de São Paulo. Então é assim esse rol que a gente vai se conhecendo. E a nossa interação e nosso time vai crescendo, certo? Então, uma ótima noite a todos vocês. Contem comigo, o que precisarem. Amanhã, já coloco o alarme aí para vocês, 7 horas da manhã. Olhem no Telegram, se der algum pau aí no e-mail, não chegar, no spam, na lixeira, corre para o Telegram que vai estar lá. 50 primeiros, 6 meses de mentoria voltado para a carreira de vocês comigo. Tá bom? Pessoal, ótima noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.